como o apóstolo Paulo descreve claramente em Efésios capítulo 2, no verso 8, ele diz: porque pela graça sois salvos. É pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A ênfase em que Deus é que conduz e concede o arrependimento, e que é porque Ele que conhece. A palavra de Deus diz que Ele conhece aqueles que são seus. Romanos capítulo 8, aqueles que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Agora, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, tem uma diferença entre os que se arrependem genuinamente, aqueles que recebem o dom da vida, regenerados, podem ver a gloriosa graça de Deus, e entre aqueles que não. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, todavia o fundamento de Deus fica firme, o propósito de Deus fica firme, tendo este selo, esta garantia: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. No verso 24, mais adiante, ele deixa isso claro: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. E o verso 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Porque se Deus não der, em segundo lugar, como é produzido o arrependimento? Em primeiro lugar, nós vimos que o arrependimento é produzido pela graça. Em segundo lugar, através da pregação. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não há fé sem arrependimento. Por isso eu disse, eles estão conectados diretamente e são inseparáveis. Portanto, quando a palavra de Deus diz fé sem arrependimento, na verdade não é fé salvadora, não é. E a fé que implica você ter tido já o arrependimento, ela é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 3, verso 20 diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei, aí, pela lei, vem o conhecimento do pecado, é através da pregação. Romanos capítulo 7, verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E em terceiro, como o arrependimento é produzido? Quando a regeneração é manifesta, quando ela é conhecida. Após a regeneração, o pecador vê não somente a sua condição terrível no pecado, mas também lhe é concedido ver a saída, a cura, a salvação. Um arrependimento salvífico não pode ser verdadeiro sem contrição, ou seja, sem tristeza. Mas ao mesmo tempo ele não pode te prender nessa condição miserável, sem solução e sem esperança. Ele leva a esta condição. O arrependimento nos leva a nos ver completamente desesperados, sem saída, uma doença incurável. E se isso na verdade não acontecer, a evidência de uma conversão genuína não se dará. Mas o pecador não fica sem saída, sem cura para essa doença mortal. Pois a outra parte na sua conversão toma lugar em seu coração e em sua mente. Fé é a resposta.
Efésios capítulo 2, verso 8 de novo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus concede o arrependimento, Deus é quem concede a fé salvadora. Aquela fé que abraça Jesus Cristo e o recebe como Salvador e Supremo Senhor. O que me leva agora a fazer algumas observações finais e em conclusão deste sermão. Primeiro, uma conversão genuína se dá após o pecador ter sido exposto à palavra de Deus, mais especificamente à sua lei. Se o pecador, que ainda não é regenerado, não souber, através da palavra de Deus, exposta e ensinada sistematicamente, semana após semana, que ele é um idólatra e um agressor contra a santidade de Deus, se ele não souber, mediante a pregação, que tudo o que ele faz é afrontar Deus e o menosprezar, tudo. Não há nada que um pecador não regenerado faça que não agrida de frente à santidade de Deus. Se ele não souber que enquanto ele satisfaz os seus próprios interesses nessa condição, ele na verdade está agredindo Deus, desprezando a glória de Deus, e esse pecador não irá se arrepender nunca, nunca, pois Deus ordenou que a salvação se desse através da pregação do Evangelho, e sem a pregação não há salvação. E essa verdade é irrefutável. A conversão ou o arrependimento e a fé salvadora, como vimos no início deste sermão, é a semente inicial, o fundamento, o começo de nossa vida cristã. Você não se arrepende uma vez e está vacinado contra o inferno e Satanás e o pecado. Porque, irmãos, a essa altura do campeonato, quase no final da mensagem, eu posso imaginar muitos me ouvindo agora e dizendo: eu já me arrependi, já estou convertido, já fui salvo. Isso não é para mim. Cuidado, presta atenção. Arrependimento não é esta vacina que você tomou no dia que confessou Jesus, ou no dia que você se sentiu tão triste e que resolveu se tornar crente. Isso é baboseira. Isso é teologia de botequim. O nosso arrependimento, em conexão com a nossa fé genuína, é evidenciado até a nossa morte. Até a nossa morte. Se a tua conversão não for genuína, você irá se apostatar, irá desistir, você irá fatalmente abandonar a igreja. Eu vou mais longe. Você vai dar um tempo para Deus e para as coisas de Deus, não indo à igreja por meses.